Alô você, meu jovem! Bem-vindos à questão de número 33. É uma questão que ela vai falar sobre gases. Muito bem, ela vai falar sobre gases. Então, fica ligado, tá? Que é uma questão bem tranquila. Olha o que o cara fala, ó. O medo de dentista constitui um obstáculo comum para o tratamento odontológico, gerando emergências médicas e problemas sistêmicos graves. Devido à péssima condição de saúde oral desses indivíduos, as técnicas de abordagem comportamental representam a primeira opção para controlar o temor do paciente. Entretanto, geralmente essas técnicas não conseguem minimizar esse sentimento, principalmente em procedimentos cirúrgicos e em pacientes que apresentam algum trauma relacionado ao tratamento odontológico. Por enquanto é só blá blá blá, né? A sedação consciente com o uso do óxido nitroso e oxigênio, óxido nitroso e oxigênio, pode ser uma opção quando as técnicas de controle comportamental não são eficazes, reduzindo o medo e permitindo o atendimento. Bom, o cara botou uma figurinha aí, só para ilustrar. Considere uma mistura gasosa constituída por 30% em volume, 30% em volume de oxigênio e 70% volume por volume, né, de óxido nitroso. Supondo que essa mistura é mantida em um cilindro a temperatura ambiente, a uma pressão de 1000 kPa. Qual é a pressão parcial do óxido nitroso? Qual é a pressão parcial, do óxido nitroso? É isso que ele está perguntando. Então vamos trabalhar. Bom, quando a gente trabalha com gases, eu sempre apresento para o jovem umas formulinhas que contribuem muito na resolução dos problemas. Por exemplo, fração molar de uma substância A nada mais é do que a pressão parcial da substância A. Quando a gente trabalha com gases, tem uma relação de fórmulas muito importante que facilita a resolução de problemas de gases quando se trabalha com pressão parcial, tá? Existem várias formas para você resolver um problema de pressão parcial. Eu vou escolher uma aqui e vou desenvolver em cima dela. Por exemplo, fração molar de uma substância A. O que é isso? Nada mais é do que o número de mols de uma substância A sobre o número de mols totais, beleza? Ou pressão parcial da substância A sobre a pressão total. Ou o volume parcial da substância A sobre o volume total, ou a porcentagem em volume, volume da substância A dividido por 100, beleza? Dividido por 100. Você pode pegar essa formulinha aí, e guardar, fazer uma tatuagem dessa formulinha que ela vai te ajudar muito, beleza? Te ajuda demais. Por exemplo, nessa questão, nós temos aqui, a porcentagem em volume do oxigênio, a porcentagem em volume do óxido nitroso, e nós temos aqui uma pressão total de 1000 kPa. Como é que eu faço isso? Você vai ver isso aqui, Você vai pegar esse pedaço da formulinha aqui e vai relacionar com esse pedacinho da formulinha aqui, Aí eu posso fazer isso? Posso. Por que eu posso? Porque aqui tem tudo uma igualdade, Então são equivalentes. Então eu posso falar o seguinte, que a pressão parcial do óxido nitroso, N2O, dividido pela pressão total é igual a porcentagem em volume do N2O, que é o óxido nitroso, dividido por 100. Se você parar a analisar, ele quer achar aqui, pressão parcial do óxido nitroso. Ele quer achar exatamente isso aqui, É isso aqui que ele está procurando na questão, beleza? É isso aqui que ele quer saber. Então, como é que ficaria isso aqui, Pressão parcial de N2O sobre a pressão total que ele deu para nós. Qual é a pressão total? 1000 kPa. Aí você coloca aqui embaixo, 1000 kPa. Qual é a porcentagem em volume de N2O? Ele deu? Deu. Qual é a porcentagem em volume? 70. 70 dividido por 100. É só isso, tio Marco? É só isso, meu jovem. 2 zero vai cortar com 2 zero. Aí você vai multiplicar em cruz. Vai ficar assim, Vai ficar assim. Pressão parcial de N2O vezes 1, que é igual a 70 vezes 10. 10 vezes 70. Fazendo essa matemática muito simples, você vai achar a pressão parcial do óxido nitroso igual a 700 kPa. Aí você vai lá nas alternativas e marca a alternativa correta, que no caso você vai marcar a letra B, bola.
né? B de bola, B de bom estar com você. Perceba você, meu jovem. Questão muito simples. Se você souber essa relação aqui, ó, que eu acabei desenhando ela para você, você mata muito problema de gases, mas muito. O problema finalizou. Como é de costume, eu sempre coloco um resumo aqui para você. E esse resumo, eu queria colocar aqui o seguinte: lembrar aquela equação de Clapeyron. Qual é a equação de Clapeyron, tio Marco? É por você nunca rezei tanto, tá? O P é chamado de quê? De pressão, pressão. O V é chamado de volume. O N é chamado de número de mol. Número de mol, eu sei que você sabe, só tô lembrando. Esse número de mol nada mais é do que a massa dividido pela massa molar, beleza? O R é uma constante, constante universal dos gases. Geralmente existem várias constantes, tá? Você não tem que decorar isso. Geralmente usa-se essa aqui, ó, 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. Quando o cara coloca a constante para você, ele quer dizer uma coisa muito importante. Ele quer dizer para você que a pressão tem que estar escrito em quê? Em atmosfera. O volume tem que estar escrito em quê? Litros, e a temperatura tem que estar em quê? Kelvin. Você não pode esquecer isso, beleza? E T, que é o último item lá da fórmula, é a chamada temperatura absoluta. Temperatura absoluta. A temperatura absoluta nada mais é do que em Kelvin. Tá? Então, na maioria dos problemas, o cara vai te dar a temperatura em graus Celsius, aí você vai transformar para Kelvin. Como é que faz isso? Vamos lembrar? Temperatura em Kelvin. Você vai pegar a temperatura em graus Celsius e vai somar quanto? 273. Isso aqui é um resumozinho para você lembrar dos detalhes de gás. Beleza? Espero que você tenha gostado. Para elas, um beijo. Para eles, um beijo também. Mua!